Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 314, sexta-feira, 6 de dezembro de 2024, nosso podcast semanal, trazendo a síntese do que mais importante na minha avaliação ocorreu essa semana. Semana, mais uma vez, bastante complicada, todos olhando para conflito na Ucrânia, conflito entre Israel, Hezbollah, Hamas e, de repente, primeiro explodem as coisas na Síria, onde nós não estávamos aí percebendo nenhum movimento, digamos assim, de que a guerra civil voltasse a ocorrer. Tivemos também Coreia do Sul, ou seja, muita coisa para falar com vocês, mas antes de começar, lembrar vocês, se vocês gostarem do Conexão Gel, deixem o seu like, deixem o seu comentário, compartilhem com os amigos. Compartilhar com os amigos é o maior favor que vocês me fazem, porque aí a gente vai estar divulgando para mais gente vai estar assim, escutando o que eu estou falando, avaliando se está certo, se está errado, mas principalmente pensando a geopolítica, essa complexidade de mundo que está acontecendo. Vou falar primeiro da questão da Síria, né? O que aconteceu? Vamos lembrar a Primavera Árabe, 2011, Estado Islâmico, vocês lembram, as atrocidades do grupo sunita atacando o governo do Assad. O presidente Assad da Síria é alauíta, que é ligado ao xiismo, que é o ramo dos muçulmanos lá do Irã. Então, o Assad precisou de ajuda, porque senão o governo dele realmente ia cair. Teve ajuda do Irã, teve ajuda do Hezbollah, que também é um grupo xiita do Líbano, não sei se vocês lembram, que eu já comentei aqui com vocês, e principalmente da Rússia, e principalmente a partir de 2015. 2015, a Rússia ela mudou a sua postura em relação à Síria, né? A Síria, maior aliado russo ali na região do Oriente Médio, inclusive tem uma base naval, a Rússia tem uma base naval na Síria, a base naval de Tartus, e os russos, a partir de 2015, apoiaram demais, tanto é que em 2016 o governo do Assad conseguiu recuperar a cidade de Alepo, a segunda maior cidade, que tinha sido capturada pelos jihadistas sunitas, e em 2016 o governo conseguiu recuperar com a ajuda dos russos. E em 2020 teve o cessar-fogo, a situação estava mais ou menos sob controle, quando na semana passada, de repente, os jihadistas sunitas começaram a acelerar para atacar Alepo. Na sexta-feira da semana passada conquistaram Alepo e ontem conseguiram conquistar a segunda cidade síria, a cidade de Rama, a segunda cidade da Síria, e estamos na dúvida, não sabemos aí o que pode acontecer. A Rússia deu uma ajuda, o Irã disse que vai ajudar, o Iraque também. E aí tem algumas questões interessantes. Primeiro, vamos lembrar que a Rússia está envolvida com o conflito lá na Ucrânia, né? A Rússia aí precisando de ajuda aí de militares da Coreia do Norte, de terroristas Houthis lá do Iêmen para ajudar os russos na guerra contra a Ucrânia. Sim, a Rússia tem uma possibilidade limitada de ajudar o Assad lá na Síria nesse momento. O Irã pode realmente ajudar. O Hezbollah, realmente bastante fragilizado em função aí dos ataques contra Israel, invasão de Israel do sul do Líbano. Então vamos ver se o governo do Assad consegue frear. Mas aí vocês vão perguntar para mim, poxa, Leonardo, de onde que surgiu? Dei uma estudada no assunto, dei uma pesquisada e a questão está relacionada com a Turquia. Por quê? A Turquia ela é sunita, né? Eles são turcos, não são árabes, são sunitas, muçulmanos sunitas. E aquela região, e a maioria da população da Síria também é sunita. Mas o que mais interessa aqui para a gente entender é que com a guerra civil na Síria, milhões, os números são existem fontes que falam em 3 milhões, outros falam em 4 milhões, já vi 5 milhões de refugiados da Síria na Turquia, imaginem isso. A Turquia é um país que tem aí quase 90 milhões de habitantes, mas imagine 5 milhões de refugiados sírios dentro do território turco. A Turquia não está lá com a economia muito acertada, obviamente isso aí é uma pressão para o governo turco, e o que nós levantamos é que estavam em andamento negociações, a Turquia querendo que a Síria considerasse algumas regiões ao norte e noroeste do país como áreas com maior independência de governo, não seriam totalmente independentes, mas teria aí uma autonomia, de forma que esses refugiados pudessem retornar à Síria. E o Assad estava bloqueando essa negociação. Então, a impressão que dá é que a Turquia deu olha, pode ir, pode atacar,
né, porque não tem negociação, tipo uma resposta do governo turco, muito entre aspas, isso não tem, obviamente, nenhuma declaração formal do governo turco dizendo isso, para que os rebeldes, os jihadistas sunitas, ataquem, primeiro conquistaram Alepo, como eu falei, agora a cidade de Rama, que é a quarta cidade da Síria. Então, a situação ali bastante interessante, tem muita gente interessada nisso. Vamos lembrar a vocês, como eu falei, o Assad é alauíta, então todos aqueles países árabes ali, Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, esses países não gostam do Assad. Aceitaram o Assad, aceitaram a Síria voltar para a Liga Árabe, mas no fundo, não gostam do Assad, obviamente não gostam do Irã. E essa ligação aí, Irã, Síria e Hezbollah, esses países árabes não gostam. Obviamente, Israel também não gosta e também Estados Unidos. Então, tem atores importantes aí por trás dessa situação, né, acompanhando bastante esse conflito novo ali na Síria. Em relação à região, aquele cessar-fogo que foi estabelecido na semana passada entre Hezbollah e Israel teve aí vários rompimentos, né? Principalmente por parte de Israel, mas também um por parte do Hezbollah. Teve um lançamento de 2 morteiros, algo pequeno, que o Hezbollah fez contra uma guarnição do exército de Israel, e aí Israel usou isso para fazer um ataque maciço ao sul do Líbano, etc. Mas pelo menos os ataques a Beirute, que Israel estava fazendo, os ataques que Hezbollah estava fazendo também a Tel Aviv e outras cidades maiores de Israel, isso parou. Então, Israel, como eu tinha falado para vocês no Conexão Geo na semana passada, concentrando esforços lá na faixa de Gaza. Vamos seguir acompanhando. O objetivo, obviamente, de Israel maior é libertar os reféns, mas enfraquecer o Hamas ali na faixa de Gaza o máximo possível. Vamos seguir acompanhando a questão ali, agora com essa confusão de Síria, questão ali no Oriente Médio, bastante grave. Segundo tema para vocês, conflito Rússia e Ucrânia. Rússia segue avançando lentamente, vamos lembrar aí que o inverno está começando a chegar, né, está se aproximando o inverno ali no hemisfério norte, as temperaturas baixando ali. Obviamente que a Rússia vai ter mais dificuldade de avançar, então ela está tentando avançar ao máximo. Temos o fator 20 de janeiro, posse do presidente eleito Donald Trump, que falou que vai tentar de qualquer maneira aí um cessar-fogo, uma negociação. E essa semana, destaque para a visita do chanceler Olaf Scholz, não ia lá a Kiev, na Ucrânia, há 2 anos. O Olaf Scholz está preocupado com a questão das eleições gerais na Alemanha. Ele vai tentar se reeleger como chanceler. O partido dele, o Stark, a centro-esquerda na Alemanha, está em 3º lugar nas pesquisas, a centro-direita está em 1º, o AfD, que é mais à direita ainda, está em 2º, e o partido do Scholz está em 3º, eleições gerais na Alemanha, 23 de fevereiro. E o Scholz, querendo obviamente aí fazer uma média com a sua população, mostrar que está atuando na guerra da Ucrânia, apoiando, demonstrando aí que a Alemanha, dizendo que a Alemanha não vai deixar de apoiar a Ucrânia, mesmo que o Trump deixe de apoiar quando assumir como presidente, e essa visita do Olaf Scholz foi nessa direção. Surgiu também a história de que os Zelensky aceitariam um cessar-fogo, mesmo ainda nesse primeiro momento, aceitando, não reconhecendo, mas aceitando a permanência da Rússia nos territórios atualmente ocupados, mas querendo a OTAN, querendo a entrada da Ucrânia na OTAN. E isso não vai acontecer. Todas as fontes que eu contactei nos Estados Unidos, os analistas americanos também, que a gente tem lido, que tem escutado, são unânimes em afirmar que a Ucrânia não entra para a OTAN. O que pode ser que o Trump consiga negociar é alguma coisa no sentido de alguma cobertura de proteção, alguma cláusula qualquer que dê proteção à Ucrânia, mas não vai ser OTAN. Ou seja, a Ucrânia não será aliada da OTAN, como, por exemplo, entrou Suécia e Finlândia depois do início da guerra, etc. E o outro tema também importante relacionado a esse conflito foi o anúncio, a assinatura formal do novo orçamento de defesa da Rússia, um orçamento recorde, aumentando os gastos aí, é o maior orçamento de defesa da era do Vladimir Putin. Vladimir Putin assumiu o governo da Rússia no ano 2000, e o orçamento aí é um crescimento de 25%, 25%, não é pouca coisa. Foi anunciado o aumento do orçamento de defesa russo, mas grande parte dele
pelo menos um terço desse orçamento totalmente secreto. Não se sabe exatamente onde será aplicado os gastos em relação à defesa. Isso, obviamente, a gente tem que lembrar do histórico aí da queda da União Soviética nos anos 80, em função da tentativa de correr atrás daquele projeto Guerra das Estrelas. Vocês lembram? O governo Reagan nos Estados Unidos aí anunciando um grande projeto. Depois nós fomos descobrir que era um blefe dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda estava muito longe de atingir essa capacidade de guerra nas estrelas, de colocar armas nos satélites lá no espaço, etc. E a Rússia tentou correr atrás, gastou dinheiro que não tinha e, obviamente, a economia russa catapultou. E nós estamos vendo já sinais também importantes nessa direção. A inflação na Rússia de 10%, taxa de juros de 21% para conter a inflação. Então, e nós sabemos que, obviamente, a imprensa na Rússia não é livre. Então, as informações que vêm da Rússia, a gente tem que ter muito cuidado para ver se essas informações não estão maquiadas pelo governo, para dar uma falsa impressão de que está tudo bem. Também sabemos que o governo investe muito em Moscou, então as pessoas, os estrangeiros que vão à Rússia, vão a Moscou, voltam de lá impressionados, mas temos que olhar para o interior da Rússia, né? Ver a situação do país como um todo e não apenas da capital, que sabemos que é um investimento do governo do Putin para dar aquela impressão de que está tudo bem, mas toda a guerra tem sim um impacto no país e estamos vendo até pela necessidade da Rússia pedir ajuda da Coreia do Norte, isso aí é algo surpreendente. Agora vamos para os estamos de olho. Primeiro tema, obviamente, Coreia do Sul. E aí estamos olhando ali para a Síria, a situação, a novidade ali na Síria, no Oriente Médio, quando na terça-feira, hora do almoço aqui no Brasil, foi até interessante, estava lá na escola de guerra naval, um aluno veio falar comigo, comandante, você ouviu a Coreia? A primeira coisa que eu pensei foi Coreia do Norte, né? O que o Kim Jong-un lá na Coreia do Norte tinha feito, algum ataque, algum teste, alguma novidade de Coreia do Norte? Ele falou, não, comandante, é Coreia do Sul. Eu falei, mas o que aconteceu com a Coreia do Sul? Aí, logicamente, fui acessar minhas fontes e descobri que o presidente tinha decretado lei marcial, lá na Coreia do Sul já era meia-noite, e por mais ou menos 5, 6 horas o país viveu num caos em termos aí de indefinição política. O presidente, de uma hora para outra, não esperávamos isso. O parlamento se reuniu em emergência durante a madrugada, cerca de 180 parlamentares, dos 300 parlamentares do parlamento sul-coreano, foram ao parlamento, inclusive aí ultrapassando barricada do exército sul-coreano. Depois tivemos a entrada dos militares sul-coreanos dentro do parlamento, uma coisa aí horrorosa, mas o parlamento conseguiu votar e vetou a decisão do presidente e o presidente, o líder do partido de oposição na Coreia do Sul, o Partido Democrata, que é oposição ao governo e é a maioria no parlamento, conseguiu convencer as forças militares que entraram no parlamento de que tinha acabado de acontecer a votação, e as forças do exército sul-coreano deixaram o parlamento e logo depois o presidente voltou atrás com relação à sua lei marcial. E, logicamente, na quarta-feira, o próprio Partido Democrata entrou com uma moção de pedido de impeachment contra o presidente. O Partido de Situação, alguns já se manifestaram contra. O Partido Democrata, que é o partido de oposição, precisa aí de 8 deputados do governo, digamos assim, para votar com eles. Estamos aí de olho, estamos aguardando a definição com relação à situação na Coreia do Sul. Coreia do Sul é um país importantíssimo, 30 mil militares dos Estados Unidos estão lá, é país do G20, uma das maiores economias do planeta, tecnologia, etc., e essa situação nos pegou de surpresa. Todos os dados que nós temos é que o presidente estava a popularidade baixíssima, uma investigação dele e da esposa dele com suspeita de corrupção e também um orçamento lá no parlamento bastante contrário às propostas do presidente sul-coreano. Isso teria sido aí o estopim, o motivo que ele tentou esse golpe, digamos assim, de lei marcial, de fechar o parlamento, que acabou não dando certo. Então vamos aguardar, estamos de olho na situação da Coreia do Sul, como falei, um país importantíssimo.
Vamos aqui para a nossa região. Nossa região, 2 assuntos que considero bastante importantes. Foi confirmada aí as negociações entre Argentina e França, carta de intenção assinada entre o governo argentino e a empresa e o Naval Group da França para a aquisição de 3 submarinos convencionais, Scorpene modificados, na verdade, tipo classe Riachuelo, que é tipo brasileiro, porque o governo, a Marinha da Argentina entendeu que o nosso submarino é um submarino interessante para a Argentina ter. A Argentina está sem submarino operacional já há muitos anos, desde o afundamento do San Juan, e também nesse pacote tem 4 navios de patrulha offshore, navios de patrulha que também são importantes para a Marinha da Argentina. Então, o acordo é superior a 2 bilhões de dólares, a Argentina precisa de financiamento, estão discutindo essa questão de financiamento. Logicamente, aí estamos bem longe aí do primeiro submarino ficar pronto, podem colocar aí 5, 6, 7 anos para esse primeiro submarino argentino estar realmente operacional, o que eu aproveito para lembrar a todos vocês que capacidade de defesa é algo que demora. Eu gosto muito de falar nisso, falo isso nas minhas palestras, é só vocês observarem agora quando que o primeiro submarino aí argentino, que a Argentina está negociando com a França, vai ficar operacional. Podem colocar 5, 6, 7 anos para esse submarino estar realmente entregue à Marinha da Argentina. Não é rápido. Outro tema aqui da América do Sul, até um tema da semana passada, que eu não consegui encaixar no nosso Conexão Geo da semana passada, o 313, um narco submarino com 5 toneladas de cocaína indo da Colômbia para a Austrália. Imaginem só a distância entre Colômbia e Austrália. A Austrália é um dos maiores consumidores de cocaína, aliás, o maior consumidor per capita de cocaína do mundo, segundo uma das estatísticas da ONU. 5 toneladas de cocaína foram apresadas nesse narco submarino, que é o terceiro narco submarino nessa rota entre Colômbia e Austrália, que foi apresado pela Marinha da Colômbia. Isso foram os narcos submarinos que foi apresado. Imagine aqueles que não foram e que conseguiram chegar do outro lado. Realmente uma coisa impressionante. A Colômbia fez uma grande operação de combate ao narcotráfico no mar. E total, do dia 1º de outubro ao 14 de novembro, a informação que nós temos da Marinha da Colômbia, um total de 225 toneladas de cocaína. Colômbia, maior produtor de cocaína do mundo, Peru, o segundo, Bolívia, o terceiro. O problema do narcotráfico na América do Sul, na América Latina, na maneira geral, é um grande problema. Criminalidade, de maneira geral, me preocupa muito. Avanço das organizações criminosas aqui no Brasil, já com fortes tentáculos ali, obviamente com Colômbia, com Peru, com Bolívia, com Paraguai. Então é algo que nós precisamos também estar bastante atentos. E o último tópico do Estamos de Olho é para nós vermos qual é a repercussão da visita que terminou ontem do presidente dos Estados Unidos, a primeira visita de um presidente dos Estados Unidos a Angola. Angola, um país da CPLP, língua portuguesa, como vocês sabem, colonizado por Portugal. O Brasil tem fortes ligações com Angola, e o Joe Biden foi lá para negociar um forte empréstimo para a construção de uma estrada de ferro, ligando aí as minas da República Democrática do Congo e do Zâmbia para o porto de Lobito, lá na Angola. Ou seja, não é China não, Estados Unidos. A gente sempre escutando a China lá na África, investimentos da China na África, mas dessa vez foram os Estados Unidos que resolveram aí voltar a investir na África. Bastante interessante esse movimento dos Estados Unidos. Angola faz parte do entorno estratégico brasileiro. O Brasil tem que acompanhar esses movimentos, esse jogo de xadrez aqui no Atlântico Sul, envolvendo aí as duas grandes potências, Estados Unidos e China. Vamos então para a boa notícia. Boa notícia recebi de um de vocês, né? Me pediu para não revelar a fonte, então não vou dizer quem me mandou, mas achei muito bacana. Um jovem pesquisador da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o Thiago Divise, venceu na semana passada o 7º prêmio Jovem Inovador dos BRICS, concorrendo com pesquisadores de Rússia, China, África do Sul, Irã. Isso é muito interessante, Índia, né? Então, isso aconteceu lá na cidade de Sochi, na Rússia, entre 25 e 29 de novembro, e uma pesquisa dele sobre aproveitamento de resíduos da cadeia sucroalcooleira para transformar aí
em energia, biogás, muito interessante. Mas o mais interessante é o Brasil. Eu gosto muito de, sempre que eu tenho oportunidade de revelar esses destaques na área da ciência, porque me preocupa muito essa questão do Brasil ser considerado aí um grande produtor de commodities, minério de ferro, petróleo, soja. Isso é excelente, mas não podemos ser reconhecidos somente por isso. Então, todas as vezes que vejo aí um destaque do Brasil na área tecnológica, eu gosto de falar e agradeço a quem me enviou essa notícia, não tinha visto no noticiário, achei muito importante e com ela que fecho mais um Conexão Gel. Agradeço demais o tempo de vocês, tempo é algo muito precioso e fico aí realmente muito envaidecido pela confiança de vocês em meu trabalho. Um excelente final de semana, uma excelente semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.